Bom de Cama, para deitar e dormir. Um podcast Eurocolchões, com Solange Frazão. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Eurocolchões. Bom de Cama, para deitar e dormir. Uma iniciativa Eurocolchões com o intuito de levar a você o máximo de informações sobre o sono, a saúde, o bem-estar, performance. E hoje nós teremos como convidados André Franco, meu amigo, especialista em comportamento com foco em alta performance sob pressão. Guilherme Gil, ciclista, que pedala em média 50 km por dia e compartilha sua trajetória, aventura e paixão pelo ciclismo nas redes sociais. Sejam bem-vindos, meus queridos. Ai, que gostoso receber vocês aqui. E assim, o nosso programa tem uma primeira pergunta que eu já quero saber logo de cara. Vocês dois são bons de cama? Olha, eu tento ser o máximo, viu? É? Tenta o máximo? O máximo sempre melhora, né? André, sempre tem a melhorar, né? bom Mas de cama. Cada vez melhor. Mas assim, no sentido de deitar e dormir, vocês dormem bem? sim, eu sempre priorizo o meu sono ali, porque eu vejo que realmente é algo necessário, tanto para o nosso dia a dia, quanto quando você visa uma atividade física de alta performance. Claro, senão Então, não é possível. eu vejo que o sono é algo que a gente não pode deixar de lado e faz parte do processo. E você também, né, André? Nem sempre foi assim, viu? Hoje eu durmo bem, mas já dormi muito mal, né? Eu sempre uma época na minha vida que eu dormia, em média, 4 horas por noite. Eu lembro que era das 2 da manhã até as 6 da manhã. Então, 4 horas durante pelo menos 6, 7 anos seguidos aí. Só que a conta chegou. Um dia a conta chegou. E você no começo acha até legal, né? Não, pra que eu vou dormir? Eu tenho até uma amiga que fala assim, mas pra que dormir se a gente pisca, né? Então eu falei, não, eu pensava, tinha o mesmo pensamento, pra que dormir? Quando morrer eu durmo tranquilo, o tempo que quiser. E me achava o máximo por estar performando, até mais com meus amigos, durmo menos e rendo mais. Só que, né, com o tempo essa conta chegou e depois dessa conta, inclusive, tive que aprender muito sobre comportamento ligado ao sono para poder corrigir um problema pessoal que eu tive. Então hoje tá legal. Não, com certeza. O André, gente, eu conheço ele, até faz um trabalho comigo, ele é o meu mentor. E é um trabalho maravilhoso. E veio dessa história, né? Veio do sono, você foi desenvolvendo isso. Hoje você dorme bem. André? Hoje bem, sim. Hoje sim tem minhas estratégias, minhas rotinas que eu foco bastante. E as estratégias do André são muito boas, né? André, então, para performance, é muito importante o sono, porque assim, a gente está aqui hoje, né? Esse programa começou com a iniciativa Eurocolchões, eu estou super feliz por isso, mas a gente chegou com esse intuito, em poder ajudar as pessoas trabalham muito, as pessoas estão muito envolvidas, tem mais de um emprego, e assim, a vida não é fácil, né? É família, é trabalho, é tudo. E aí chega na hora do sono, a pessoa ainda volta para trás, né? Dorme mal e aí o dia dela, né? A performance cai. Eu, como faço atividade física, quero até dar um exemplo também. Quando eu não durmo bem, eu não consigo render na academia, eu prefiro não ir, porque para mim eu estou perdendo tempo ali, sabe? Porque quando eu durmo mal, assim, por exemplo, agora, vou dar um exemplo, a minha gatinha fez uma cirurgia. Faz 3 noites que eu não durmo bem. Então, assim, eu nem estou indo treinar, porque o treino não rende, né? Então, assim, nosso intuito aqui é ajudar, é fazer com que as pessoas realmente melhorem a qualidade de vida. Então, os nossos convidados serão sempre, né, para falar desse assunto, para melhorar a qualidade de vida, a saúde, o bem-estar, o ânimo, né? E muitas coisas. Então, André, o sono, ele auxilia na saúde física e mental? Depois, quero perguntar para o Gil a mesma pergunta. Tá. Para te responder isso, antes eu quero que todos nós, sabe? Imagina o seguinte, imagina que tivesse um tratamento, onde que nesse tratamento você melhorasse a memória, seu desempenho, seu foco, sua concentração. Que esse tratamento, né, diminuísse a chance de problemas cardiorrespiratórios, né, problemas cardíacos, que aumentasse o sistema imunológico. Imagina um tratamento que desse tudo isso para você. Seria bacana, seria? Seria. Imagina se fosse de graça.
Ai, que delícia. Né? E que estiver disponível para todo mundo. Então, o sono é isso. Então, nós temos isso de fato, porque o sono tem muitos benefícios, né? Enfim, tem muita publicação comprovando isso, a gente sabe disso daí. Às vezes a gente esquece um pouco da importância do sono, mas o sono, ele não apenas, tudo isso que eu falei, ele beneficia, mas também a performance. Que nem você falou, por exemplo, eu tô com sono, não tô indo treinar. O sono está ligado, inclusive, à obesidade. Sim. Porque além, né, de você não recompor a parte muscular, além de você, como eu falei, consolidação de memória, várias coisas relacionadas a isso, você tira seu nível de energia, Sim. então você também treina menos. Então ele tem uma ação direta no metabolismo de fisiologia da gordura, você acaba naturalmente já aumentando, né, o índice de massa corporal e também você acaba tendo preguiça para treinar, que foi difícil pedalar, depois quero também te ouvir isso. Físico e mental, né? Principalmente mental depois também. de algumas noites, falou 3 noites, né? Então sim, faz muito, uma relação muito direta a performance e sono. Tanto é que tem alguns estudos que mostram que atletas, né, a NBA tem um estudo bem sólido em relação a isso, que atletas que não cuidam do sono têm maior índice de lesão. Tanto na parte porque o músculo não se recompôs ainda, né, plenamente na recuperação e a memória sono. não funciona. Isso, e afeta o tempo de reação. Então ele fica mais suscetível a lesões. Lento. Ele não reage no tempo correto, o corpo não se encaixa ali no movimento e acaba sofrendo lesões. E quando você fala de atleta de alta performance, eles vivem muito no risco de ter uma lesão, porque é igual o Ayrton Senna, por exemplo, é um cara que ele sempre vivia na iminência, fazia coisas que outras pessoas não faziam. Por isso que ele tinha uma performance tão alta, né? Então, quando você está visando alta performance, você precisa se atentar com os mínimos detalhes dele. Você também, né, Gil? Você se prepara? Você faz essa preparação? Hoje eu sou um atleta amador de ciclismo, então eu vivo o esporte, só que eu gosto muito de praticar atividade física, mas por um hobby, eu não viso competições. Sim. Mas eu vejo que o sono é essencial para a gente poder melhorar, performar melhor. Eu quero sempre ficar melhorando as metas que eu tenho ali, de acordo com o ciclismo, corrida de rua também que eu gosto de praticar. E eu vejo que o sono é essencial para isso. Faz parte do treinamento também, né? É um treinamento. Tem que considerar na periodização de treinamento que você deve fazer, né? Deve que você pedala 50, né, cara, por dia. Até eu quero saber como é que você pedala 50 km por dia. Não é difícil não, não é difícil não. Gil, e assim, você já teve alguma situação que você realmente se sentiu cansado? E aí você teve essa lembrança, né? Não dormi bem, então não rendi. Na semana passada mesmo, eu tinha combinado, eu tenho um colega que ele gosta bastante de pedalar e a gente sempre tenta ir junto. A performance dele é bem melhor que a minha, mas eu tento ficar na iminência ali do que ele faz, né? Acompanhar ele. E aí eu não tava tão descansado assim, eu tinha dormido poucas horas de sono durante 3 dias, sei lá, 4, 5 horas de sono. E aí eu senti o baque na hora que teve um morro lá de 3 quilômetros que eu tinha que fazer. Aí eu tive que parar umas 4 vezes no morro para poder continuar, porque eu senti bastante cansado. Aí eu terminei, falei pra ele, olha, amanhã eu não vou pedalar não, vou dormir até um pouquinho mais tarde ali, porque acumula o sono. Não tem como, você não vai ter o mesmo rendimento. E você sabe que eu conheço alguns técnicos do futebol, que é um jogo muito estressante, né? Muito demorado e tal. E ele me contou que pega no pé dos atletas por conta disso, né? Tem que dormir. Então, os que vão para balada, né? Os que querem, não rendem tanto, né? No dia seguinte quanto a isso. Mas uma pessoa comum também, né, André? Uma pessoa, sei lá, uma dona de casa, um homem, uma mulher também pode chegar a não dormir e o dia seguinte não render, né? Tem um estudo recente, inclusive foi feito pelo Instituto do Sono, que eles publicaram, que 63% dos brasileiros têm alguma queixa relacionada ao sono, né? Ou tem insônia, ou não dorme bem. Então afeta muito mais do que a gente imagina. 63%, assim, cada 10 pessoas, 6 de alguma forma não dormem tão bem. E a consequência é o quê? Irritabilidade, o que mais, André? Humor. Humor. Né? Eu acho que o nível de energia é meio claro isso. A gente fica sem energia para nada, não dá vontade, mas você acaba, inclusive, mexendo com o humor. Mexe com o sistema imunológico, tem muito estudo robusto falando sobre isso. Né? Tanto ficou 1, 2, 3 noites ruins, já fica no risco de se gripar, né? Pegar uma gripe. Tem estudo que fala que 1 noite de sono mal dormida, você já está correndo risco de ficar doente. Sim. E não tem como repor, né?
Não, É isso que eu ia falar, não tem tempo, como. não. Pelo menos o estudo mostra assim, você consegue mascarar, já vou descansar um pouquinho, vou tirar um cochilo à tarde, você consegue recuperar um pouco, mas passar por todas as etapas, todas as fases necessárias. Hormonais, né? Porque você tem tudo isso, né? Consolidação da memória, por exemplo. Né? A gente só aprende e só vira memória de curto prazo para longo prazo, de fato, quando você dorme. Então tem muito estudante, por exemplo, vou virar a noite estudando para fazer prova amanhã. Você está sacrificando justamente o principal elemento que você precisa, que é da memória. Você precisa lembrar do que você estudou. Então, assim, tem muito malefício. A parte hormonal, homem, por exemplo, né, despenca testosterona já com uma única noite mal dormida. Mulher também mexe com isso, então altera a libido. Então, são várias questões. Estresse, né? Estresse. Até a parte física, né? Pressão arterial. Sim. Para o trabalho, por exemplo, né, para o executivo, eu trabalho muito nessa questão, você perde a capacidade de julgamento, então, de tomar melhores decisões. Você fica distorcido as suas decisões. Porque você fica muito emocional, o sistema cognitivo fica aquecido, fica quente, fica cansado. Como se fosse um motorzinho mesmo. Você fica pensando, enfim, você não dorme, não descansa, e você acaba tomando decisões, às vezes, erradas. Tem um executivo que eu trabalho, é engraçado, e fala assim, que ele, após as 15 horas, ele evita tomar decisões importantes. Porque ele sabe que ele já está cansado, né? E que está comprometido a qualidade das decisões que ele toma. Então, assim, é um caso que ele, dentro do que ele pode controlar, as reuniões importantes, ele marca para tarde, mas isso, você imagina uma noite mal dormida. Né? A capacidade, às vezes, já logo pela manhã, você já não tem essa cognição toda, essa capacidade de... E muita gente não leva a sério, viu? Muita gente brinca com isso, fica no celular até tarde, né, Gil? Você que gosta, né? Você que trabalha com trabalho isso, com redes sociais, isso é uma coisa que eu preciso melhorar ainda. Sim. Porque eu tenho que é estar bom com o você celular falar, sempre ali para poder responder uma mensagem ou fazer algum tipo de publicação. Tem que ter um horário, sociais. né? Um outro horário. Exatamente. Eu preciso melhorar isso, eu sei disso, mas hoje ainda é difícil. De eu ter que... Eu gosto sempre de fazer a higiene do sono, né? De você ir dormir e se preparar para dormir. Mas o celular isso o André vai ensinar daqui a pouco. Para eu dormir... Para você dormir bem, né? O celular é o maior desafio. O celular e a TV também. A TV, né? Mas é mais o celular. Mas é engraçado, gente, que, por exemplo, a TV me dá sono. Né? Às vezes eu ponho num programa bem leve e me dá sono. E aí eu acabo dormindo e programo, né? Mas acho que com a maior parte das pessoas não é assim, né, André? Que aquela luz azul e etc. Não é bom. O ideal é o escuro, né? Isso o ideal é o escuro, até pela... Blackout o máximo pelos possível. Hormônios, né? Exatamente. Então, às vezes, inclusive, a gente encontra ali alguns estudos que mostram que uma iluminação simples de uma lâmpada piloto de um ar-condicionado, né, ela já atrapalha. Se você parar e perceber... A gente consegue ver isso aqui agora. É verdade. Se você fechar os olhos e passar a mão na frente, você vê um vulto. A pálpebra não fecha completamente. Então, a gente tem que procurar isolar, por questão de hormônios da melatonina, indução de sono. Só que a TV, é interessante isso, que eu conheço muita gente que dorme bem com a TV. Não é que ela dorme bem, ele facilita você entrar no sono, né? Essa fase inicial do sono, porque desvia a atenção. Então, às vezes está com tanto problema na cabeça, tanta agitação, esse diálogo interno, muitas coisas para resolver, e sua atenção vai para a TV. Então, você acaba despressurizando um pouquinho todas aquelas questões e é o suficiente para você dormir. Só que, ainda bem que você programa, porque o duro é você ficar com essa luz o tempo todo. Essa luz o tempo todo não. E tem a luz e o som, né? Eu lembro que uma vez eu tive um pesadelo, eu tinha dormido, né? Eu ficava com a TV ligada e eu tinha meus pesadelos, tinha a ver com um filme de ação. Tava tudo acontecendo, caramba. Então, mas assim, mesmo, tem o som, com tem a os luz, últimos pensamentos, né? Exatamente. A última coisa que você viu, né? Exatamente. Sabe, eu tô muito curiosa. Qual foi a maior distância que você fez? Então, no ciclismo, hoje eu não priorizo tanto uma distância muito longa. Então, os meus treinos, eles são sempre focados num estímulo que, às vezes, o treinador passa para mim, de eu ter que fazer, por exemplo, 3 horas de bicicleta, 4 horas, 5 horas. Boa. Então, a distância, hoje, para mim, ela não é uma prioridade. Legal. Mais ou menos num treino eu chego a fazer 50, 60, 70 quilômetros. No final de semana, um pouquinho mais. 120 quilômetros, 100 quilômetros de bike. Nossa, que delícia. Só que eu tenho o objetivo de um dia fazer um treino de 200 quilômetros, 300, 500. Tem alguns amigos que fazem uns treinos bem insanos. Mas é velocidade, tempo? Não é isso. Tem duas modalidades. Hoje eu pratico 2 modalidades do ciclismo. Tem o ciclismo de estrada e o mountain bike. Adoro são 2 bicicletas diferentes. São. Então a mountain bike é mais para você ir numa área rural,
não no asfalto, na terra mesmo, fazer um treino mais técnico. Já na speed, não. No ciclismo de estrada, você visa mais entrar em rodovias e uma distância um pouco mais longa. Performa muito melhor. Você consegue fazer 30 km por hora ali tranquilamente. Então, hoje eu tenho essas 2 bicicletas, eu gosto de correr também, mas eu acho que é sempre legal você começar, porque quando você não tem a prática, não adianta você querer fazer uma distância muito longa. É verdade. Agora, se você for começar, tem que começar numa escadinha, às vezes até igual caminhada. O pessoal começa fazendo 30 minutos de caminhada, 20 minutos, vai aumentando, aí começa a correr. Na bicicleta é a mesma coisa. Então, hoje, a minha distância maior, respondendo a sua pergunta, a minha distância maior, acho que eu fui 120 quilômetros. Mas para quem está inserido dentro, não é algo tão grandioso assim. Nossa. A gente está acostumado a ver gente que pedala 500 quilômetros ali. Tranquilamente. Aí sofre. Sofre bastante, não é fácil, mas... Nossa, não é fácil. Mas eu pretendo e tem fazer um uma tempo distância mais certo longa. para chegar em algum lugar, no objetivo, na meta, tal? Tem um tempo certo ou não? Pode pedalar com a velocidade que quiser? Quando você participa de provas, tem provas que tem um horário de corte ali, que você já não pode mais... depois do horário de corte, você já não pega medalha, por exemplo. Mas na rua... Mas não é seu intuito, né? Eu participo bastante de competições, mas o meu intuito nas competições não é visando a performance em si. Eu não quero subir lá no troféu, ganhar troféu. Seria legal, mas... É um desafio seu, né? Eu vou ter que me abdicar de muita coisa para chegar lá. É verdade. Então, hoje, meu objetivo, participando das provas, é mais com a criação de conteúdo mesmo. Então, muitas vezes eu sou convidado por algumas organizações de provas para poder participar. E aí eu faço as divulgações, né? O peso dele, né, André, é bom, ele tem um peso leve para quem pedala muito. Hoje? Eu tava com 85 quilos, hoje eu tô com 70. 85 quilos no ano passado. Até por conta das pedaladas, né? Bastante, hein? Mas precisa de muito músculo também, né? Como eu tô nessa fase de emagrecer, eu tô quase chegando ali no meu objetivo de peso, aí depois eu vou ter que fazer um treino mais focado em fortalecimento mesmo, porque senão você fica muito magro. Aí não tem força, né? Perde um pouco a força. Eu tô curioso, você treina de manhã? Esse treino de 50k logo pela manhã? Como é que horário você faz? Normalmente eu saio de manhã, aí eu acordo 5, 4 horas ali, para poder render, chegar cedo, que a maioria da galera que sai pra pedalar junto também tem que trabalhar. Tem que trabalhar, né? Tem um dia pela frente. E aí, à noite, às vezes, eu faço uma corridinha também. Igual ontem, eu fiz 60 km de bike. Aí, depois, eu fiz um treino de tiros de 3 km de aquecimento, de corrida, com 5 tiros de 1000. Quase no meu máximo ali. Então, normalmente, eu faço 2 vezes por dia atividade física. De manhã tem mais energia, né, André? Então, depende muito, eu até fiquei curioso por causa disso, porque depende muito, né? Até falando de sono, tem pessoas que são mais matutinas, né? Mais da manhã. Sim. Tem pessoas que são mais vespertina da noite. Tem gente que tem mais Mas você vê que ele é os dois, né? Então, e tem gente que é misto, né? Ele é mediano, ele navega nas duas. Então, porque ele é tão jovem, na verdade, né, André? eu sou mais noturno, porque eu tenho um pouco mais de dificuldade quando... Eu tenho muita energia, então quando eu faço atividade física à noite, eu ainda fico pilhado, assim, eu não consigo demora pra dormir, né? Ainda mais que toma suplemento ali, estimula um pouco, né? Aí fica mais difícil de dormir. Então eu prefiro fazer atividade física mais de manhã ou à tardezinha. 6 horas, 7 horas. Já muito para a noite, né? A noite pra mim atrapalha um pouquinho o sono. Agora eu quero falar uma coisa aqui, gente. Ninguém nem imagina, né, que uma das profissões aqui do André é dublê de corpo. Já ouviu falar? Gente, eu fico impressionado com as coisas que ele faz. Como que é? Conta pra gente. Você pula, vai, você faz o que o ator não faz. Pega fogo. O que mais? Era um sonho de criança que eu tinha. Né? Eu vi um filme e eu descobri que tinha dublê e falei, nossa, quero fazer isso aqui. Eu tinha 8 anos de idade. Né, quando eu vi a primeira vez. Era uma série super antiga. Eles estão regravando agora que eles vão fazer um filme, um longa. Eles estão em filmagem agora. Tem uns amigos meus que postaram já as filmagens nos Estados Unidos. Que chama Duro na Queda. Então, era 2 amigos dublês. É um filme super antigo. E eu cresci com isso na cabeça. Um dia você dublê, enfim, mas não tinha condições. Não existia no Brasil nada assim. E na vida adulta, né, acabei sendo chamado ali para um curso, acabei fazendo, enfim, transcorreu, acabei me tornando dublê profissional. Hoje eu mais coordeno, né? Sempre que posso eu faço,
mas hoje eu coordeno bastante e preparo muito atores também para cenas de risco Para e cenas de ação. risco. Para performar, enfim, em ambientes que têm alto nível de risco. Então a gente faz explosão, coisas na água, pega fogo, brigas. Então, É mente ou é corpo? Eu diria que é os dois, porque tem um nível de foco muito grande. Né? Tem a parte física, dependendo... Então, se é perseguição de carro, não tem muita ação física, né? Porque o carro está fazendo isso. Então é uma questão mesmo de foco, concentração. Mas toda cena de risco, o principal, com certeza, é o nível de atenção. Né? Foco, atenção. Inclusive isso, o sono é muito importante para dormir bem antes de um dia de filmagem de alto risco. Né? E às vezes, a gente falando até essa questão do sono, como muda, a gente filma noturno. Então, para quem trabalha, né, com produção, com cinema, sabe disso, as gravações, tudo que você vê externa, noite, é madrugada. Nossa. Tudo que você vê a parte externa, sei lá de fora, tá escuro. Então, geralmente, a gente começa às 6 da tarde e vai até 6 da manhã. Nossa. E você pega dias seguidos. Vida. Então, o sono fica completamente bagunçado e demora para você voltar. Então, a gente que trabalha com cena de risco, você tem que aumentar muito mais o nível de atenção e foco, trabalho em equipe, enfim. Mas é divertido. E performance, que, nossa, né? A luta ajuda muito, né? Porque a arte marcial, ela ajuda esse equilíbrio, porque tem que ter um foco, né? Meu Deus, para fazer aquelas cenas todas. Mas você ainda faz, André? Faço. Sim, pensa. Eu peço para fazer. Às vezes o diretor, não, eu quero que você fique comigo aqui. Falando, deixa eu fazer essa cena. Às vezes ele libera, eu consigo fazer alguma coisa. Já teve alguma coisa que você passou um risco, assim? Olha, eu faço muito fogo em corpo, né? Então, fogo em corpo é uma das cenas mais arriscadas que tem de ação. Eu nunca passei nada assim, nunca tive um acidente nesses 15 anos. Hoje deve estar em torno aí de 60, 70 filmes. Então, assim, estou ileso, só que teve uma situação especificamente com fogo, que, enfim, a equipe Vocês têm uma roupa? Tem uma roupa especial, tem todo o material, mas tem uma cena específica ali uma vez, foi bem no começo da carreira, né? Eu nem estava ali praticamente começando, que aí, tanto eu quanto a equipe, a gente não prestou atenção que faltava um equipamento para parar o fogo do corpo. E o fogo não apagava, eu pegando fogo lá, era ao vivo, era ao vivo no canal de TV, e o pessoal tentando apagar, o fogo corria porque não tinha equipamento, e só viu na hora de apagar. Então foi uma falha nossa ali de perceber, mas... falha horrível. Horrível. Mas você se queimou, André? Não, tudo bem, foi bem no limite, né? Foi um dia que assustou bastante, mas não queimou. Mas nossa, tudo realmente é um trabalho de equipe. Então ali, eu também, mesmo eu estando fazendo a cena, eu também deveria ter checado, enfim. É questão de atenção e foco ali. A única vez, mas o resto foi tudo bem. Ô Gui, e você, algum perrengue, alguma coisa que você queira contar pra gente? Algo, sei lá, alguma coisa que você passou nessas suas pedaladas? Na realidade, praticamente todo pedal aí tem um perrengue que a gente passa, né? Cai? Pneu. Cair, já aconteceu algumas vezes, mas nada grave. A galera costuma cair e às vezes se machucar bem, né? Bike, moto. Agora, comigo nunca aconteceu de cair e me machucar muito. Só uns raladinhos mesmo, mas normalmente, praticamente todos os pedais aí, o que acontece muito é furar pneu. Ontem mesmo. Ontem eu fui, olha que legal. Ontem eu fomos em 4. Não furou o meu pneu, mas estrada? Furou de outros 2 na mesma hora. Caramba. Vai pra estrada, não? Ontem foi estrada, mas... tem o risco da estrada também, né? Na estrada o pessoal respeita, como é que é? Olha, tem muita gente que não respeita o ciclista ali. Às vezes não tem tanto conhecimento, às vezes... Porque uma coisa que muitas pessoas não sabem é que, às vezes, se você tá na ciclovia, na minha bicicleta que ela é um pouco mais rápida, você não consegue manter uma velocidade baixa na ciclovia. E ciclovia tem buraco, tem gente passeando com cachorro, tem gente desatenta. Então, acaba que a gente prefere ir pra estrada mesmo. Às vezes ficar ali competindo no lugar com os carros. Então é isso que eu queria saber, se você se distrai assim, que é perigoso, né? Se distrair com, sei lá, um cachorro, uma coisa que apareceu. Você tem que focar naquilo ali mesmo, porque se você pensar em outra coisa... Uma vez eu tava pedalando, aí eu vi um animal que tava caído lá, eu fiquei olhando pra ele dentro da cerca lá, olha, distraí um pouquinho e bati na guia. Aí eu caí por uma desatenção. Mas você sempre tem que estar bem focado ali, porque senão o risco de acontecer alguma coisa é igual no carro, né? Quando você tá ali no carro, exato, você tem que estar sempre atento. É um perigo, né? Mas perrengue, todo pedal aí tem um perrengue. E aí você já troca, você que troca, tem tudo... Não, tem até um pneu que ele tem um líquido dentro e quando fura, o líquido ele já tampa aquele buraco.
do furo. Ah, boa. Então, às vezes, você nem percebe então, que hoje em furou o dia pneu, até você que tá continua melhor, certo. né? Tá por fora. Que legal. Isso é bem legal. Ai, Legal. gente, eu queria fazer uma pergunta agora para a gente concluir esse dia gostoso aqui, esse bate-papo gostoso com vocês. Como é que a gente põe em prática? Primeiro, vou perguntar para o André. Essa história do sono, como que a gente pode pôr em prática, né, a melhora do nosso sono? A gente pode preparar o sono desde cedo, porque o André já me falou isso, gente, já me deu essa dica. A gente prepara o sono desde cedo, né, para que você tenha uma boa noite de sono. Fala aí a sua experiência para a gente poder ajudar as pessoas e depois eu vou perguntar para o Gui também. Tá. Bem, eu tenho uma filosofia que é a seguinte, né? O dia começa pela noite. Então, você tendo uma boa noite de sono, seu dia vai ser incrível. Pelo menos em questão de foco, energia, concentração e tudo aquilo que a gente já falou. Então, se o dia começa pela noite, eu preciso cuidar muito bem desse meu sono. Sim. Né? Afinal de contas, a gente vai passar praticamente 1/3 da vida dormindo. Então, que seja dormindo bem. Né? E o sono tem duas questões. Tem uma questão da quantidade e uma questão da qualidade. Tem gente que até dorme bastante. Ah, dormi 8, 9, 10 horas. Aí você pergunta, como é que você acorda? Nossa, acordo cansado. Ou se não, meio-dia, 1 da tarde, estou exausto. Já acabou a bateria, acabou a energia. Então, talvez o sono não tenha tido uma qualidade. Sim. Talvez ele não se aprofundou nas fases do sono, que são as fases que de fato importantes. restaura. Por isso que é importante dormir cedo, André? Exatamente. Então, tem várias questões do horário. A matutina e vespertina é uma. Tem gente que naturalmente vai começar a ficar com sono 10 da noite, meia-noite. E aí tudo bem se dormir um pouco mais tarde, mas não muito. Porque também tem alguns estudos que mostram que se você dormir em torno de 10 da noite é melhor por questão de hormônio, questão do ciclo. Do GH, né? Parece que ele tem um horário... Que é melhor. Com o sol, com a lua, exatamente. É uma coisa 10 mais horas se falam que é um pouco melhor nessa questão. Isso. O que a gente tem que avaliar, tomar um pouco de cuidado, né? Eu mesmo me achava vespertino. Eu falava, sou noturno, gosto da noite. Eu dormia tarde, achava isso. E aí, depois que eu tive a minha filha, aí com o filho em casa, a criança muda, a criança acorda de manhã, não quer saber, né? Não importa, 5 da manhã, 6 da manhã, já era. Eu comecei a mudar a minha rotina e eu me descobri extremamente matutino. Eu até fiz já aquelas avaliações genéticas, viu? Da predisposição genética, e lá também deu que eu tenho um perfil matutino. E eu falei, pô, realmente, então minha energia é muito boa de manhã. Tá. Então, hoje eu gosto de dormir mais cedo. Mas por que eu dormia tarde? Essa é a questão que a gente tem que avaliar. Porque eu ficava colocando muita atividade. Então as pessoas falam, não, eu sou da noite, não, eu sou vespertino, mas às vezes é por causa do estímulo. Você não está deixando o seu corpo ir para a fisiologia natural, né? Deixando fazer o que tem que fazer. Porque o sono é sono, todo mundo tem que dormir. É a natureza, né? Teoricamente, a gente não deveria estar correndo atrás de remédio, não deveria estar tendo problemas de sono. 63% da população, mais 50% da população mundial é muita gente reclamando de sono. Por quê? Verdade. São questões modernas, tem a questão... né, do celular, celular, TV no quarto, são coisas que acabam influenciando, de ficar muito ativo. Né? Às vezes também uma viagem, você tem a questão do jet lag, que a gente fala, né, que é essa diferença de fuso horário. Então sempre a gente vai ter que estar se adaptando, mas sempre você tem que prestar atenção o que é bom para você. Né? Então se você pegar as diretrizes, né, isso é o mundo inteiro, fala em dormir 7 horas por noite. Pronto. Não, seria o ideal. Para mim Só que é o isso ideal. varia, então, de repente para você é ideal, para você dorme quanto hoje? Olha, o ideal mesmo, eu acredito que em torno de 9 horas. Você fica legal. Mas eu durmo em torno de 7, 6 horas. Então, olha só, a diretriz mais recente que nós temos é isso, né? 7, podendo ir até as 9, o adulto. Né? O adulto varia, criança dorme mais. Muito mais, o bebê tem sono ali polifásico, dorme várias vezes, a criança geralmente é bifásico, então dorme à noite, dorme um pouquinho de dia. A gente costuma ter uma noite, né, com um único período de sono, só que a gente tem que ter esse cuidado com a qualidade e com a quantidade. É verdade. A quantidade, então, ela é muito pessoal. Né? Ela é muito pessoal. Né? Tem algumas continhas, eu até ensino. A gente já fez lives falando sobre isso. Várias lives. E sono é uma questão muito interessante, porque toda vez que você abre uma conversa do sono, aí começa a vir pergunta e não para mais, né? Não, e aí... Todo mundo tem um probleminha. É impressionante. E essa questão da quantidade, ela é muito pessoal. Então, assim, para ter uma ideia, né? Depois, quem quiser, a gente pode pensar no jeito de passar algum material. Mas, assim, nós temos, em média, cada ciclo de sono, porque o sono não é linear, não é uma coisa linha reta, fecha o olho e abre. Né? São ciclos, né, de sono, cada ciclo tem suas etapas, seus estágios. É verdade. Então, você tem que concluir todos os estágios de cada ciclo. Cada ciclo é em torno de 90 minutos em média. Né? 90 minutos em média, 1 hora e meia.
nós precisamos de 4 a 6 ciclos por noite. E tem um mais menos. importante, o primeiro? Das fases, tá falando? Das fases, do ciclo? Não, você tem que concluir todas. Então, se você pegar a primeira etapa lá do sono, né, que é um sono mais leve, que aí tem a ver também com onda cerebral, umas ondas alfas, que a gente fica mais naquele estado de relaxamento. Depois é o REM, né? Isso, aí você vai para a segunda fase, que é um sono mais intermediário, terceira fase profunda, é o REM, que é onde que acontece os sonhos, onde você tem uma relação muito forte com a consolidação da memória, é onde de fato restaura, né, entre a fase 3 musculatura, né? E tudo. o REM. Né, você dá essa limpeza, esses resíduos metabólicos que você tem ao longo do dia, como fosse detritos, né, que sobram ali, ele faz um faxinão. Sim. E você tem que concluir tudo. Agora, se você tem 4 a 6 ciclos por noite, né, se cada ciclo é 90 minutos, a gente está falando que você tem que ter, no mínimo, mas no mínimo, 6 horas de sono, ou 7,5, que é 5 ciclos, ou 9 horas de sono, que seria, os 6 ciclos seriam o máximo, entre aspas. Mais que isso também já está começando a se mostrar que não é legal. Tem algumas pessoas que dormem muito, né? Às vezes sente necessário dormir 12 horas por dia. Ou mais até, mas eu acredito que pode ser até algum outro problema. Pode ser um problema de sono. Então, se a pessoa realmente tem um problema, porque existem as questões do sono como doença mesmo, com questões médicas, e existe a questão comportamental. A maioria das coisas que a gente vê nas pessoas reclamando é uma questão de comportamento. É porque ela se agita muito, aí fica aquela diálogo interno na cabeça, né? Fica aquela vozinha à noite, tem que fazer isso, por que aconteceu aquilo? A preocupação, a ansiedade. Então, tem várias questões que, com o ajuste de comportamento, você melhora muito. Uma das estratégias, por exemplo, é o que você faz. Então, você fala que na noite você começa a se preparar para dormir. Conta um pouquinho como é que é a tua, eu trago mais, né? A minha higiene do sono. Boa. Eu sempre faço uma preparação mesmo, tanto do horário quanto do ambiente ali, para eu conseguir ter um sono mais profundo e aumentar a facilidade também para eu pegar no sono. Sim. Que às vezes eu tô um pouco mais descansado, aí eu quero dormir naquele horário que eu estipulei, só que eu não consigo porque eu tenho um pouquinho de insônia. Então, quando eu vou dormir, eu tento me desligar um pouco das telas. É um pouco difícil para mim, porque eu trabalho com isso, eu tenho que responder muito rápido ali as coisas. Outra coisa que eu tento fazer também é o chamado ruído branco, né? Então, se você deixa, às vezes, o ventilador ligado ali, que é um barulho constante que você vai ter, isso aí eu vi alguns estudos que isso ajuda também. Boa. Às vezes, apago todas as luzes, não deixo nenhuma luz acesa. Quando eu tô querendo dormir, eu acendo uma vela para poder deixar um ambiente mais aconchegante. Sim. Que mais que eu faço? Fica agradável, né? Às A vezes vela, o acho que incenso dá. também, eu ligo o incenso, o umidificador de ar. Então, tem algumas maneiras ali. Eu faço meditação também. Toma chá, chazinho? às vezes eu tomo. Tem uns chás noturnos ali que eu gosto bastante. Meditação. Meditação maravilhosa. Eu gosto Você de fazer leva a bastante mente meditação. para outro lugar, né? Tem algumas pessoas que acham que meditação é algo de monge, de subir. Subir na alta montanha e ficar... nossa. Não, tem meditação guiada que é muito bom. Você faz a meditação ali e quando você vê, já é de manhã. Não, a guiada é maravilhosa. Porque você faz uma viagem, né? Exatamente. E é o que a gente tem que fazer, né, André? Você viu que legal? Ele faz um super ritual. Né? Isso é importante. Tem que fazer. Ele faz a higiene do sono e faz coisas a mais ainda, né? Você cria ali coisas, elementos ali que você vai se desligando. Eu percebi isso quando dormia pouco, que eu contei no início aqui do programa. O que eu fazia? Eu chegava, deixava o computador ligado, TV ligado e som ligado, tudo ao mesmo tempo. Sim. E trabalhando e passava lá, né? Meia-noite, 1 da manhã. Quando dava o horário que eu dormia 2 da manhã, eu desligava tudo e pulava na cama. Aí você fica enrolando a cama, a cabeça começa a vir coisa, aí eu levantava, eu voltava. Então, enfim, aí muitas vezes, inclusive, eu passava direto à noite. Meu Deus. Até que um dia, eu comecei a pensar o seguinte, peraí, eu lembro que eu fiz uma analogia com o avião. Eu falei, sei lá, mas um avião, ele tá aqui, de repente ele olha, tá chegando na pista, ele fala, nossa, a pista tá lá embaixo, ele mergulha e pousa. Não é assim. Não é assim. Né? É o que devagar. ele faz no avião quando ele está pronto para pousar? Ele começa os procedimentos de aproximação e pouso. Então ele diminui a potência, diminui a velocidade, as luzes da cabine diminui. Né? Você volta ao assento, coloca o cinto. Existe um preparativo, né? Um alinhamento, uma organização. Que o André me ensinou. Para você poder fazer esse pouso. Né? E eu falei, poxa, eu vou começar a pensar como se a minha cama fosse uma pista. Fosse o pouso ali. Então, não posso me atirar que não fazia. E comecei a criar rituais. Aí comecei a estudar para resolver essa questão minha que eu tive, estudar a parte de comportamento, e eu comecei a descobrir coisas como higiene do sono. É uma das estratégias muito boas, muito validada também.
Higiene do sono é isso, são coisas que você coloca para você se desligando. Eu chamo de Sim. ritual pré-sono. Então, o ritual pré-sono, aquilo que acontece antes. E eu falo que é o seguinte, né? O teu quarto, ele é um santuário. Então, a tua cama, ela é importante, o lençol, o travesseiro, a gente tem que investir no nosso espaço. Né? Porque, afinal de contas, como eu falei, um terço da vida a gente vai estar dormindo. Então, que seja, né, com qualidade, isso tudo bem. Inclusive, para ter mais energia. Que existe um paradoxo, né? Você fala assim, poxa, mas eu vou dormir mais, eu poderia estar trabalhando. Tem isso, né? Tem umas frases, né? Tem. Trabalha Nossa. enquanto eles dormem, mas balela, a gente sabe que isso aí vem um preço, eu mesmo já paguei essa conta. Então, você com mais energia, você produz muito mais. Muito mais. Muito mais. Então, vale a pena investir no sono. E esses rituais que você traz, você vai desligando e preparando o corpo para dormir. E tem estratégias também específicas. Você pode, por exemplo, você faz meditação, tem áudios de indução, né? Eu criei uns áudios de indução que para o meu cliente muitas vezes indico. Quando ele deita lá e coloca esse áudio e rapidamente ele se aprofunda. Porque tem gente que tem dificuldade em iniciar o sono. Né? Tem gente que tem dificuldade em manter o sono. Acorda à noite, sei lá, vai no banheiro, a cabeça começa a trabalhar e não consegue voltar a dormir. Uma coisa que eu faço é não tentar tomar muito líquido à noite também. Pra não ter esse problema de ter que acordar à noite. O chá é muito legal, só que o chá tem essa observação, né? O chá é muito bacana, mas se você tomar muito chá, você vai ficar indo à noite. Então, se tomar chá, toma mais distante, pouco mais cedo. umas horas antes de dormir e volume pequeno, né? Sim. Já testei também, você acorda. E se você tem uma cabeça muito agitada, se você acordar à madrugada, você começa a pensar nas coisas e não volta a dormir. Então, tem essa pessoa que tem dificuldade em iniciar o sono, tem pessoa com dificuldade na manutenção do sono, que é a parte intermediária, e tem gente que acorda muito antes do horário e tem dificuldade em voltar. Sei lá, tem que acordar 6 horas, acordo 4 e meia, não durmo mais. Essa é mais rara um pouquinho. E tem gente que não tem dificuldade para dormir, não tem dificuldade para manter, acorda no horário, só que acorda sem energia. Sim. Ou seja, provavelmente a qualidade do sono está afetada. Está afetada. Eu, por exemplo, assim, quando os meus filhos eram pequenos, porque para nós, né, para a mãe, que a gente tem aquela grande responsabilidade ali, né, não tem como... Até se você tiver uma babá, eu não tinha, mas até se você tiver uma babá, você não desliga. Eu não imagina, não ia conseguir. Eu vejo minhas filhas hoje com os meus netos. Então, eu lembro que naquela época, às 6 da tarde, eles já tinham jantado, e aí eu apagava a luz da casa, sabe, para dar, assim, o ar de agora a gente vai dormir. Então, assim, eu fazia essa preparação, então dava muito certo. Tem gente que fala assim, os meus filhos, eles ficam agitados à noite, e aí dorme tarde, porque você não preparou. Então tem que jantar antes, né? Tem que fazer aquela preparação. E deu muito certo, porque eu me separei cedo e lá era eu e eles, e assim, eu tinha que resolver. Então tudo era horário. Horário de levantar, horário de dormir, horário de tomar banho, horário, né? E deu muito certo, porque você cria um hábito, né? Então, eu acho, pra gente, né, chegar a uma conclusão aqui, você tem que cada um individualmente criar, né, o seu sono assim antes, preparar o seu sono antes com a casa inteira, porque aí você resolve a vida, né? Até hoje, 6 horas eu já tô abajur só, a gente janta meio que no escuro e sabe, é tudo meio assim. E aí você vai se acaba conseguindo, né? Você vai se desligando. Eu fiquei curioso para saber o que você faz para dormir. Tá, então, eu tenho uma sugestão dentro dessa rotina, né? Como eu falei aquela hora, se o dia começa pela noite, eu gosto muito de chamar meu primeiro horário da manhã de hora 1. Eu chamo de hora 1 que é o primeiro horário. É um horário que eu cuido muito bem. Eu tenho também meus rituais da manhã, os rituais matinais. Você também tem? Sim. Tem uma época que a gente até fez lives, né? No café da manhã, tomamos café, fazemos live. Então, no café da manhã, ali, toda essa parte da manhã, tem um ritual. Então, eu protejo muito a minha mente, eu preparo muito minha mente e meu corpo nessa primeira hora. E, ao mesmo tempo, eu cuido muito da última hora. Então, se essa primeira hora é hora 1, eu chamo de hora 0 essa última hora nesse ritual pré-sono que eu faço. E dentro disso eu coloco higiene do sono, né? E coloco também coisas que para mim, pessoalmente, como para quem está assistindo isso aqui, deve encontrar o que faz você começar a se desligar. Qual que é o teu primeiro elemento? Qual que é a primeira coisa que você faz na prática? Do tipo, tomei um banho, começo a me desligar. Pronto. Então, no meu caso, o banho é um marcador. Então, assim, eu começo minha rotina pelo banho. Tomei um banho, já diminui a atividade celular, já não vou resolver É verdade, questões, o celular eu já tirei já começa também. a desligar, foco mais ali tá com a família, então já começa a desligar através do banho. Só que uma sacada que eu queria compartilhar, que na prática eu vejo a dificuldade, a gente às vezes coloca o alarme para acordar, muita gente tem que colocar esse alarme para despertar, quem trabalha com horário, enfim,
agendado, marcado, e a gente esquece de ter um horário específico para começar essa rotina, para dormir. Tem que ter. Então, tem que colocar, inicialmente, a gente está falando de comportamento. É verdade. E comportamento, você precisa de um gatilho, de uma deixa, um lembrete. Então, coloca um alarme, deu alarme, sei lá, pronto. Hora zero, ritual pré-sono, dá o nome que você queira aí, dá e começa a se desligar. Ótimo. Você tem que colocar porque a gente vai esquecer. A gente vai voltar para o velho. E se eu quero um comportamento novo, eu vou ter que fazer coisas novas, né? Senão eu vou continuar fazendo a mesma coisa, voltar para o velho. É verdade. Então, coloca um sinal, um indicador. No começo, a gente tem que fazer isso. Aí depois você não precisa mais, vira automático, já tem noção do horário. Então, dentro da minha rotina, eu começo com banho, né? Vou me desligando. Eu tenho toda uma meditação também que eu faço, né? Eu faço guiada algumas vezes, mas hoje em dia eu faço até um exercício que eu fui desenvolvendo, que é lembrar um pouquinho do dia, como é que foi, as principais coisas importantes, positivas nessa hora. Boa. Né? Não é uma hora que você vai ficar lembrando, nossa, deixa eu pensar aqui que deu errado hoje. Não. O que deu errado, geralmente você faz no final do dia de trabalho. Sei lá, quem tem aqui o dia de trabalho e quer encerrar o dia, pega a agendinha e fala, bem, o que eu poderia ter feito melhor, o que não deu certo, vou deixar para amanhã. Mas na hora de dormir, você tem que proteger, né, a tua memória, as tuas emoções. Porque como a Sô falou agora há pouco, essas últimas memórias, as últimas emoções, as últimas conversas, elas vão ditar muito como foi seu dia. Elas consolidam, mais ou menos assim. Pega um relacionamento, né? Você, sei lá, sai viajar, sai jantar, né? Com a mulher, com o marido, com a namorada, tudo é maravilhoso. Sim. Se no final desse encontro, do jantar ou da viagem, briga, qual que é a memória que fica? É só abrir. A última. Fala, sacanagem isso, né? Foi horrível. É sacanagem. Pô, aquela experiência. Você esquece de tudo, Porque né? geralmente, se você olhar o cinema, O se você olhar um teatro, né? A gente toma muito cuidado com o grande finale. Então, eu falo que o nosso sono é um grande finale. À noite, você tem que proteger aquele último momento. Então, traz as coisas positivas que são importantes para você consolidar a memória, guardar uma boa lembrança do seu dia. Que funcionou, que deu certo, exercício de gratidão, sabe? Uma coisa que eu gosto muito bom. É uma emoção positiva que você sentiu no dia. Deixa vir. Deixa vir. Uma coisa legal do dia. Reprisa, né? Reprisa. Exatamente. Legal isso. Eu gostei do tema aqui. Reprisa. Então, eu faço ritual e, enfim, aí já acabo dormindo super rápido. A história de comer, porque assim, tem muita gente que tem esse problema, né? De comer, ter fome, sei lá, você janta cedo, mas aí chega umas 10, 11, você quer comer. Isso atrapalha o sono, né, André? A alimentação pesada à noite atrapalha muito. E assim, até um belisquinho você come, Gui? Alguma coisa assim, no meio da noite? Dá fome, às vezes? Muita coisa doce. O meu problema é doce. Nossa Senhora. Mas eu, sempre quando eu janto, eu dou uma beliscadinha ali. Dá uma beliscadinha, pronto. E aí, você já... na hora de dormir, às vezes eu tento tomar um whey protein com leite. Ai, boa. Pra poder é tão bom, você joga, relaxar pode comer doce, depois... Ai, meu Deus, o mais complicado é comida pesada. É uma massa muito pesada. Uma massa. É gostoso, né? É por conta da digestão, né? Mas é por conta da digestão. Uma carne pesada, coisa muito temperada, gordura. Então, a digestão mais lenta é mais ou menos assim. O momento que o teu corpo à noite está restaurando, recuperando, ele vai ter que trabalhar muito na questão da digestão. E tem uma questão também, né? Muita gente, mas muita gente mesmo, tem refluxo. É muita gente. Que atrapalha no sono. Porque você acorda, você fica desconfortável. Às vezes você nem percebe. No começo, né, quem tem refluxo na fase inicial, nem percebe que fica acordando. Então, comer também tarde interfere no sono por essa questão. Então, quando você come... Então, à noite também... Se fala em 2, 3 horas antes de dormir, já dá uma precisa parada. saber o que vai comer também ali, né? Para não comer muito pesado, comer mais... né? Uma salada, um grelhado, uma coisa mais leve. E no almoço come uma coisa mais forte, né? Aí capricha. Ai, mas é isso, gente. É muito bom falar sobre esse assunto. André e Gui, eu gostaria que vocês concluíssem. Deixa aí um recadinho de vocês. Deixa a rede social, André, onde as pessoas podem falar com você, porque com certeza tem muita gente precisando desse apoio, dessa ajuda, né? E aí você fica à vontade e como que a gente conclui, né? Tem que ser bom de cama? Tem que ser bom de cama. O seu dia vai ser muito melhor. Vai, né, André? Você conclui deixando qual recadinho aí para as pessoas? Durmam? Pensa o seguinte, você vai ter que dormir de qualquer jeito. Não tem como. Então que seja bom, né? Que você cuide disso com carinho, que isso vai te ajudar em vários processos, não só da tua saúde, teu foco, concentração, no teu trabalho. Os benefícios são inúmeros. Então, já que vai dormir, capricha nisso, cuida disso com carinho. Tá, e você que eu acho que é isso também. Eu sou uma pessoa normal que pratica atividade física, igual eu falei, não viso alta performance, mas eu vejo que tem muitas pessoas que também
gostariam de ter uma rotina mais saudável, de fazer atividade física, independente de qual seja, às vezes artes marciais. E eu acho que o sono, ele tem que dar, você tem que dar a sua importância para ele, porque realmente faz parte do processo. Se você não estiver bem descansado, você não vai render quanto você estivesse. Bom, agora nós temos algumas perguntinhas do nosso público, das nossas redes sociais. O André Alcântara escreveu pra gente. Obrigada, André, um beijo, viu? Ó, o que podemos fazer para não sentir tanta fome antes de dormir? Melhor fazer os exercícios mais intensos de manhã ou à noite? Fica para vocês dois aí responderem. Ó, eu vou falar então o que eu faço. Boa. O que eu faço, a minha alimentação, igual o André já tinha falado, eu tento no almoço às vezes comer um pouco mais, para que à noite eu não coma tanto. Às vezes no café da tarde ali também tento me alimentar melhor. Aí à noite eu não tô com tanta fome assim. Uma coisa que para mim funciona muito bem é que não foi no caso, não foi a pergunta, mas de manhã eu não sinto fome nenhuma porque eu saio para pedalar em jejum e aí eu vou quase almoçar, eu chego para almoçar só. Então essa refeição de manhã eu já tento fazer ela mais líquida. Pode ser uma alternativa também para quem sente bastante fome, fazer uma refeição líquida mais à noite. E eu sou uma pessoa que, se eu faço exercício à noite, eu já fico um pouco mais ligado. Agitado, né? Não consigo dormir rápido, tenho um pouco mais de insônia. Então eu tento, às vezes, fazer os exercícios mais à tardezinha ali ou de manhã. Então, para mim, é algo que casa bem. Eu acho que o exercício, o ideal realmente é não fazer muito intenso à noite. Só que assim, toma um pouco cuidado falando nisso, que a pessoa fala, então não vou treinar. E aí já causa outro problema, né? Não, vá treinar, né? E tenta só controlar o horário. Se for muito tarde, eu mesmo, né? Eu tinha um espaço lá na clínica, do lado da academia, eu treinava das 10 às 11 da noite. Então, se eu fizesse intenso, eu dormi muito tarde. Então, você tem que fazer ou faz algo mais cedo ou algo mais leve, ideal se você está querendo uma noite de sono melhor. Então, atividade física intensa, ou às vezes um esporte que você faça, pratique, né? Vai muito na moda beach tênis, então você faz aquela agitação da competição, você vai se desligar muito tarde. Agora, entre fazer e não fazer, é uma escolha, né? Então é uma questão de você balancear um pouquinho. Balancear, equilíbrio, né? Equilíbrio é tudo. Tem mais uma perguntinha da Carol. Como os exercícios podem estar diretamente ligados à qualidade do nosso sono? Até a gente respondeu aí um pouquinho, né? Mas o exercício ele faz parte do processo, ele tem que ser levado em consideração, porque se você o sono, né? O sono ele faz parte do processo, ele tem que ser levado em consideração, porque se você não tem uma noite bem dormida e bem dormida mesmo, né? Você não vai ter o mesmo rendimento quanto você tivesse. É um looping, né? Se você treinar, você dorme melhor. Sim. E também tem alguns estudos que falam sobre o clássico 10 mil passos, né, por dia para você ser ativo. Uma pessoa mais ativa, a gente fala 10 mil passos, que é esse indicador que muitos relógios marcam, o celular marca. É uma atividade tua durante o dia. Pessoas que realmente são mais ativas dormem melhor. Né? Então também é comprovado isso, né? É um ciclo. Então você dorme melhor, você treina mais, treina melhor também. Não, quando eu treino, eu durmo melhor. Isso é fato para mim. Quando eu não treino, eu acordo mais, sabe? Assim, fica mais leve. Acho que uma questão, talvez, que seja interessante, quando você treina à noite, evitar que tem uma linha de preparação que usa muito suplementação ligado a estimulantes antes do treino. Então, se você tomar cafeína, por exemplo, à noite antes do treino, aí sim você vai ter um problema. Bom, eu só sei treinar de manhã. Depois das 6 horas eu não tomo cafeína. Eu gosto bastante de café, mas depois das 6 horas, o pessoal fala até antes, né? De repente fazer até antes do que às 6, mas deu 6 horas eu já não tomo café mais. Eu adoro treinar de manhã. Ai, gente, pra mim, treinar à tarde não rola. Bom, mais uma linda aqui, Camila Cavalcante. Querida, obrigada, viu? Após um treino bem pesado, um bom colchão auxilia nas dores musculares? Se é bom! É uma delícia. Auxilia, né, André? Como eu falei, eu invisto muito nessa questão. A gente vai passar um terço da vida. Né? Nossa! Aí a gente investe em carro, investe no sei na roupa. Pronto. Eu invisto sim na minha cama, colchão no meu espaço. Na temperatura do ambiente é importante. Então, se você puder investir, que seja um ventilador, que seja um ar.
Então, a cama, também o lençol, eu acho super importante isso. Você assim também, como Gui? o tênis, né? Você utiliza o tênis. Você quer um Exato. tênis mais confortável Exato. para você não sentir outras dores. Com o colchão é a mesma coisa. É a Então mesma você tem coisa. que dar bastante importância. Ah, é uma delícia dormir, né? Com aquele lençolzinho. Ah, coisa boa. Gabi também. Após atividades físicas, tenho muita dificuldade de pegar no sono e relaxar. Vocês indicariam alguma coisa que possa me ajudar a relaxar? Como pegar no sono após exercitar à noite? A gente estava falando, né? Se puder controlar a questão do exercício, é melhor. Mas tem, por exemplo, a meditação, né? Você pode fazer alguns relaxamentos que você encontra até. O banho. Gratuito. Eu acho que o banho acho que banho relaxa muito. Perfeito, o banho. Pra mim também. Dá um momento de desligamento. Nossa, E tem alguns áudios também. Como eu falei, eu tenho um áudio de indução. Quem quiser pode pedir lá para mim, eu mando, que ajuda a relaxar mais dormir. Só que, logicamente, se você teve uma atividade muito intensa, você vai demorar mais tempo. Né? Você pode acelerar esse processo de desligamento do relaxamento. Sim, mas então tem que cuidar da atividade física, como acabamos de falar aqui. Mas um chazinho, né, Gui? Alguma coisa eu assim. acho que o áudio Eu gosto do muito, livro. Muito, né? O áudio ajuda. E eu gosto do livro, porque o livro você também dá uma viajadinha, né? Dá um soninho. Põe uma luz mais amarelada. Uma luz mais amareladinha. Uma coisa legal que você falou do ruído branco, né? Uhum. O ruído branco. Para quem não sabe, o ruído branco é o que falou. É o barulhinho do ventilador, do ar-condicionado. É um barulho contínuo. Que a gente ouviu na chuva. Durante a gravidez, tanto é que tem para criança, né? Tem, para bebê, para acalmar o bebê. Tem. Você põe esses ruídos brancos. Ruídos brancos. Tem até secador de cabelo. Não, tem na internet, gente. Você coloca ruído branco, aí você põe lá e o negócio começa. Antigamente, para quem é um pouco mais já experiente. Já sei. Era televisão. TV que saía do ar. Não, põe fora um canal que não existe, que aí ficava ruído branco. Antigamente é isso. Hoje existem diversos aplicativos aí que... Tem, com ruído branco. Não, tem tudo lá. Tem tudo. Ruído de todas meditação, as cores, né? Tem tudo. Agora tem um ruído rosa também, que é um pouco mais suave que o ruído branco. É mais suave, o som. Já experimentou esse? Não. É legal, ruído rosa. Depois eu te mando. Boa. Manda. Aí fica bem contínuo também, só que um pouquinho mais suave. Nossa, eu já imaginei o rosa, assim. Dá sua rede social aqui para as pessoas. O meu Instagram pessoal é Guilherme Gil. Eu tenho o Instagram Ciclismo Brasileiro também. Então sigam lá, Ciclismo Brasileiro. A gente posta bastante vídeo engraçado pedalando, posta bastante conteúdo informativo também. E eu tento postar algumas coisas ali que eu vivencio. Então isso aí é bem legal. E tem meu canal no YouTube também, que é Guilherme Gil. Obrigada, André. Pode deixar. Tá, o Instagram é andrefranco.oficial. E até faz o seguinte, quem assiste esse podcast, né, e escrever lá no direct, fala assim, eu assisti com a Solange, o podcast da Euro, eu vou mandar de presente um áudio que ajuda também, né, que legal, que ele uma induz atividade. melhor o sono, um áudio que ajuda na hora que você deita para você dormir com mais qualidade. Manda para mim lá que eu vou mandar. Vou mandar. Ai, que bom. Eu tenho o privilégio. Eu já sei. Mas eu queria agradecer vocês dois. Muito obrigada, gente. Você vê, eu acho assim, foi para nós um grande incentivo esse programa, né? Então foi uma ideia da Eurocolchões, porque, né, nada melhor que um colchão gostoso para a gente dormir, porque isso influencia também para uma boa, né, noite de sono. E eu acho que o intuito nosso, né, de todos nós, é fazer com que vocês durmam melhor, com qualidade, e saibam que o dia seguinte vai render muito mais, vocês vão ter muito mais performance, né, gente? Então, obrigada, meninos, pelo carinho de vocês estarem aqui, viu? E olha, gente, também. Obrigada. E vocês que estão aí, manda pra gente perguntas através do nosso Instagram, Eurocolchões. Pode mandar as perguntas. Se for direcionada para eles, a gente vai passar para os meninos, tá bom? E esse foi mais um Pão de Cama, tão gostoso, né, gente? E você é pão de cama? Eu quero que você responda. Responda para mim. E qualquer dúvida, estaremos aqui à disposição, sempre com um programa melhor que o outro, trazendo convidados que possam ajudar vocês a melhorar a sua qualidade do sono e a sua saúde no dia seguinte, tá bom? Um beijo, até a próxima. Muito obrigada.